pô, meu concorrente eu não quero nem chegar perto, não quero conversar, mas na verdade o teu concorrente ele pode ser o teu principal investidor nesse sentido. O comprador vai te solicitar, por exemplo, os KPIs do teu negócio, e tu não vai ter em mãos. Ele vai te pedir as certidões negativas, e tu não vai ter isso em mãos. Aí tu vai ter que acionar o teu contador para solicitar. Teu mapa de rede, a gente vê muito nas operações de telecom, e o pessoal não tem o NOC. Tudo precisa estar documentado, porque é uma pessoa que não conhece da tua empresa que vai estar assumindo. E se ela não tem mais as informações que estão na tua cabeça hoje, da onde que ela vai tirar se não estiver documentado? Pô, se ele vendeu, é porque ele conseguiu ter alguém interessado em investir na empresa dele, em adquirir aquele ativo, e ele vendeu o negócio que botou muito dinheiro no bolso e está muito bem, obrigado. Eu considero o momento mais glorioso da vida do empresário, o momento que ele consegue vender. Se o ego de ambos estão lá em cima para poder entrar numa negociação de M&A, cara, nem entra. Seja muito bem-vindo ao Equity Talks. Aqui é Pablo Constantino, CEO e sócio fundador da Visp, e hoje eu estou com dois convidados maravilhosos, dois convidados que vão explodir a tua mente quando a gente fala de estratégias de M&A. M&A é aquela palavrinha que ninguém sabe direito o que é, já escutou falar, pô, vi que Flávio Augusto fala sobre M&A, mas na prática, de forma aprofundada, a gente não enxerga muito conteúdo, muita informação sobre isso, então eu estou aqui com dois experts, dois especialistas, Marielle Brolo, que é a nossa Head Partner da área de M&A, e Rafael Cocolicchio. É Cocolicchio? Assim, né? Cocolicchio. Cocolicchio é italiano? Italiano. E Brolo também, né? Também, o setor de M&A aqui na Visp é tudo italiano. Puramente italiano, só gringo aqui. Então, gente, a ideia aqui é falar um pouco sobre M&A, o que é M&A, como fazer um processo de M&A, como você pode utilizar essa estratégia que grandes empreendedores, grandes empresários e investidores utilizam agora aí na sua pequena e média empresa também. Então, foi-se o tempo que essas estratégias elas eram guardadas às 7 chaves. A Visp ela tem um propósito muito claro de democratizar esse tipo de informação e é por isso que a gente está aqui dedicando nosso tempo para poder te passar aí as melhores estratégias, conceitos, para que você não seja pego de surpresa, talvez, numa mesa com um negociador onde o cara sabe tudo sobre M&A e o cara não sabe de nada. Então, esse episódio vai ser sobre isso e bora pro debate. Bem-vindo ao Equity Talks. Então, gente, para começar aqui o debate, eu quero perguntar assim, ó, o que é M&A de forma prática? O que é M&A? Né, o que quer dizer a palavra? Na prática, o que o empreendedor consegue fazer com M&A? Depois a gente entra no processo em si, como funciona o processo, quais as etapas, quais as pegadinhas que podem ter no meio do caminho, o que o cara tem que prestar atenção na hora de fazer um M&A, para que ele consiga também utilizar essas estratégias para poder utilizar no negócio dele, tá bom? Então, não sei, Mari, Rafael, quem que pode me explicar o que é M&A? Eu posso começar, então, o M&A ele vem de uma sigla americana chamada Mergers and Acquisitions, então é basicamente fusões e aquisições de empresa, e no Brasil a gente costuma mais ver as aquisições, né? Aquisições e incorporações. O processo de M&A, ele é um momento em que o vendedor está passando por um momento de transformação, ele está encerrando um ciclo que foi depositado durante um grande período da vida dele, às vezes até a vida inteira dele, e o comprador, que muitas vezes o comprador é uma pessoa já mais experiente nesse mercado, normalmente não é a primeira aquisição que ele vem fazendo, e são pontos totalmente distintos. Um querendo comprar para crescer, para marcar território, para fincar a bandeira dele em outro estado, e o outro passando por um momento de finalização de um ciclo e recomeço de outro, né? Então, o M&A na prática, ele é basicamente ou a compra de toda a participação societária de uma empresa, ou a gente também pode trabalhar com uma outra forma de compra de ativos, compra de fundo de comércio, em que o CNPJ não é incluído na operação. Ou seja, o cara, ele um dos lados ali, ele tá querendo expandir mais, tá querendo crescer, talvez ele tá no momento de vida ou até de investimento, onde para ele faz sentido crescer mais incorporando um concorrente, incorporando uma outra empresa. Já o outro tá naquele momento de realizar um pouco do investimento que ele fez na vida inteira dele, botar um pouco de grana no bolso e se aposentar, né? Mas aí uma dúvida, eu não consigo fazer um M&A, por exemplo, de uma venda minoritária ou preciso vender 100% do meu negócio? Isso acontece muitas vezes em operações que existem mais sócios, porque às vezes a gente não tem um consenso 100% do pessoal que está dentro da empresa em querer vender o negócio, mas existe esse momento de transformação de uma só pessoa lá dentro.
Aquela pessoa quer chegar no evento de liquidez, liquidar o investimento que ela fez durante o tempo dela na empresa e sair com o dinheiro no bolso, exatamente como tu falou. Uhum. Só que nesse ponto é muito importante analisar o acordo de sócios, se houver, e o contrato social da empresa. Por quê? Existe uma possibilidade de direito de primeira oferta quando existe uma empresa com mais sócios, que é basicamente tu ter que ofertar as tuas cotas primeiramente para os sócios que estão lá dentro, até para conseguir blindar um pouco de trazer outros investidores externos, que você sabe como sociedade é algo difícil hoje no Brasil, né, cara? Uhum. Então, o que acontece? Tu faz um direito de primeira oferta, uma notificação simples informando que tu quer fazer a venda das tuas cotas pelo preço X. E esse preço X deve ser mantido depois para o investidor externo, tá? Uhum. Não tendo um retorno positivo dos investidores e dos sócios que tu já tem no teu próprio negócio, tu vai a terceiros e aí sim negocia e faz a venda minoritária da tua operação. Perfeito, mas se eu sou um empreendedor que, cara, tô ali na luta, tô fazendo meu negócio crescer, mas sozinho eu não consigo, cara, não tenho fôlego, eu até quero continuar, mas eu não tenho grana para isso. Eu posso trazer um investidor financeiro, cara que vai acelerar o meu negócio para eu, assim, aí eu vendo uma parte minoritária ou majoritária, depende, né? Mas o ponto é, eu não preciso fazer uma venda de 100% do meu negócio, certo? Eu posso vender uma participação e, cara, depois a gente sai junto lá na frente, por exemplo, né? No mercado existem dois tipos de investidores, né? O investidor estratégico, que é o investidor de médio e longo prazo, e o investidor financeiro, que é de curto e médio prazo. O investidor financeiro, ele quer alavancar o negócio e vender lá na frente. Em poucas palavras, é isso. O investidor estratégico é aquele do mesmo ramo ou de uma parte verticalizada da tua operação, que ele quer fazer uma aquisição ou minoritária ou majoritária para englobar no seu próprio pool de negócios. Mais comum é ser o meu concorrente ali, É o mais comum, o mais comum. E aí a galera não se liga nisso, porque tem aquele negócio, né? Pô, meu concorrente eu não quero nem chegar perto, não quero conversar, mas na verdade o teu concorrente ele pode ser o teu principal investidor nesse sentido, porque ele pode garantir a tua aposentadoria, talvez, né, cara? Tem o caso lá do Flávio Augusto com o Carlos Wizard, eu acho que foi a história que ele conta, né? Que o Carlos foi tentar fazer a aquisição da WhatsApp, ou seja, era o concorrente do Flávio Augusto que chegou e botou um cheque, não lembro agora de cabeça, acho que era uns 200 milhões, 400 milhões, mas colocou um cheque lá pro Flávio Augusto e ele pediu um tempo para pensar. Me dá 30 dias aí para eu pensar e estudar um pouco sobre o que é isso, o que é esse tal de equity, o que é M&A, o que ele está tentando fazer. Então, nessa história, nessa lógica, o Carlos Wizard lá, ele era um investidor estratégico. Ele era um concorrente que estava a fim de abocanhar ali o Flávio Augusto, a WhatsApp, né, para dentro da estrutura. Então, acho que esse é um gatilho legal para a gente começar a moldar a mentalidade dos empreendedores, porque, cara, existem múltiplas portas de saída. O equity, ele é muito intangível justamente porque o cara não sabe quem é um possível comprador dele. E aí, quando tu traz essa visão, Rafa, pô, existem investidores financeiros e estratégicos. Dentro de financeiros, existe um mundo de possíveis investidores. Dentro de estratégico, mais ainda. Então, acho que aqui a gente já começa a pegar aquela visão de que toda empresa ela pode ser vendida em algum momento. O ponto é se tu tá preparado para fazer essa venda, né? Exatamente. Para estruturar esse negócio. Então, pensando um pouco nisso, assim, legal, agora eu já sei que a empresa ela tem valor, que eu posso vender uma participação minoritária, majoritária, posso vender 100%, existem vários tipos de compradores diferentes. Mas como é que eu faço isso na prática? O processo disso, como é que funciona? Por onde eu começo, vai? Eu gosto muito do M&A porque ele tem uma linha do tempo formada e ela não muda. Logicamente, cada negociação ela vai ter as suas particularidades, né? Vão acontecer negociações diferentes dentro da negociação, mas a linha do tempo ela é sempre a mesma. Então, passando brevemente aqui como que a gente trabalha, né? Inicia-se uma tratativa através de um NDA. O NDA ele é um acordo, né? De confidencialidade, ou seja, eu vou começar a abrir dados sensíveis da minha empresa, logo eu preciso estar respaldado de que a pessoa que vai estar olhando esses dados, que provavelmente pode ser até um concorrente meu direto, né? Ele não vai abrir esses números para mercado ou não vai se apropriar desses números para tentar daqui a pouco me derrubar de alguma maneira. Então eu preciso, antes de qualquer coisa, assinar o NDA. Após a gente fazer a assinatura do NDA, a gente começa, então, a apresentar os primeiros dados das empresas
Então, geralmente, o comprador ele envia um questionário, um Q&A, perguntas e respostas, onde ele vai conseguir ter uma base um pouco melhor. Qual o tamanho da empresa, né? Como é que tá a questão dos impostos dela, como é que tá o faturamento, quantos clientes ela tem, quais as cidades que ela atende, qual exatamente é o produto dela, enfim. Vai conseguir fazer um 360 ali na empresa. E com isso ele vai conseguir colocar uma proposta não vinculante, um NBO, que a gente chama. MOU também, outros termos jurídicos. Tem o LOI também, todos são documentos com o mesmo fim, vamos dizer assim. É a intenção de compra por meio de algumas análises a serem realizadas durante o processo de auditoria ou due diligence. Tá, resume Perfeito. pra mim então, Raf. Tem Tem LOI, LOI, Letter of Intentions, MOU, MOU, que é o Memorando de Entendimentos. A gente usa muito o NBO ou BO, NBO. né? Quando existe eu, particularmente, hoje, inclusive, a gente estava falando sobre Sim. isso. Eu gosto bastante da binding offer, né? Ser a proposta vinculante, porque já traz uma obrigação das partes de pôr empenho no negócio para que o negócio saia. E existem algumas possibilidades de saída no caso de uma discrepância na realização da due diligence. Uhum. E eu já vi também term sheet. Tem o term Tem sheet também. também. Então, se vocês aí escutarem falar qualquer uma dessas sopas de letrinhas, a gente tá falando quase da mesma coisa, com alguns ajustezinhos aqui, formatação, algumas cláusulas adicionais, né? Mas a lógica, acho que ela segue mais ou menos a mesma, né? Isso é um ponto Isso. que acontece muito no M&A, né, cara? Termos em inglês, termos diferentes para vários pontos parecidos, né? Uhum. Então, na essência, como a gente está democratizando o mercado, né, para o M&A ser acessado pelo pequeno e médio, é importante também a gente desmistificar esses nomes. Então, deixa o jurídico pensar e fazer a estrutura da documentação, saiba que é a proposta de intenção, basicamente, da compra. Legal. Exatamente. A gente tenta sempre trazer isso para os nossos clientes, né? A gente traz, vamos colocar uma proposta vinculante ou não vinculante, né? A depender da negociação. Porque se a gente fala em NBO, ele fica, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Então a gente procura sempre trazer a tradução, de fato, para ele entender do que a gente está falando. Legal. Então, assim, ó, só pra voltar, tu tá vendendo um carro, e aí vamos dizer que tu não possa dizer quem é o vendedor desse carro. E aí tu vai me dizer o seguinte, ó, existe um carro para venda, o valor é 100 mil reais. Pô, aí eu vou pegar e vou fazer o seguinte, tá, mas vamos assinar um NG aqui, tu me manda mais informações sobre esse carro? Tá, te mando. Agora eu vou te mandar um Q&A, vou te fazer algumas perguntas. Quantos quilômetros tem esse carro? Ah, tem 12 mil quilômetros rodados. Tá, e como é que tá os pneus? E motor? É o único dono? Tá com as revisões na concessionária? Começa a te fazer uma série de perguntas para entender um pouco melhor sobre esse carro e ver se o valor dele tá adequado para eu pegar e, não, cara, beleza, eu pago esses 100 mil reais. Em resumo, até o momento, é isso. Até o momento é isso. Assinamos o NBO, assinamos a proposta. Qual a próxima etapa? Próxima etapa é entender se de fato tudo que tu me falou do carro é verdade. Então, eu preciso entrar para dentro da empresa de fato, vou contratar uma equipe de auditores para poder auditar a empresa e ver se tudo que foi passado até então está de acordo ou se tem alguma poeira ali embaixo do tapete. É realmente o momento de olhar 100% da empresa, olhar extratos bancários, entrar no sistema, contas a pagar, contas a receber, olhar toda a operação, tudo que for possível, né, fazer nessa DUI, para conseguir entender se tem algum problema, algum passivo, né, oculto. Caso tenha, né, caso se descubra passivos, a gente pode ou já deduzir do valor, então eu coloquei uma proposta, mas eu descobri muita poeira embaixo do tapete. Então, se minha proposta era X, a gente vai ter que rever para passar para Y agora. Uhum. Mas também pode ser que tenham passivos ocultos. Por exemplo, eu tenho 20 funcionários Uhum. que, após a demissão, até 2 anos à frente, pode vir uma trabalhista. Caso venha essa trabalhista, quem precisa pagar é o dono da época. Então, eu preciso também deixar contingenciado um valor para esses possíveis passivos trabalhistas ou qualquer outro tipo de passivo oculto. Perfeito. Então, tu aceitou minha proposta, agora eu posso chamar o meu mecânico de confiança Pode chamar. ir lá olhar esse carro, ver se realmente é isso, fazer todo o levantamento e talvez colocar aí alguns valores retidos ou negociar contigo depois. E legal, finalizei a due diligence, entendi como é que tá o carro, entendi todo o funcionamento. Próximo passo depois disso. Próximo passo é um passo que o Rafael adora,
Eu gosto bastante desse último passo, pra ser bem sincero. Quando nós entramos, então, no SPA, né, que é o contrato final. Em poucas palavras, é para ser o contrato final. Existem algumas possibilidades na negociação de que esse não seja o contrato definitivo. E digo isso por quê? Porque existem algumas cláusulas que a gente vai elaborando e vai conseguindo colocar a operação de pé para que o negócio saia. E uma dessas, por exemplo, é a possibilidade de se fazerem alguns cumprimentos de obrigações até o fechamento, tá? A gente chama ela de condições precedentes. Então, dando o exemplo que o Pablo trouxe sobre o carro, por exemplo. Cara, eu compro o carro teu, pago o que tu quer, mas tu vai ter que trocar o pneu em até 30 dias. Então a gente assina o documento colocando essa obrigação de condição precedente, e aí o Pablo vai lá, troca os pneus para a gente conseguir fazer a compra depois do período de 30 dias. O contrato final ele é um contrato bem longo, é um contrato extenso, ele vai de 60, 80, 100 páginas, mas ele tem que ser super bem estruturado. Porque, como eu falei no início, né, é um momento de transformação do vendedor, então ele quer ter o máximo de segurança possível. E a gente sabe que é um negócio de risco, né? O M&A, ele tem muito carregado com ele essa possibilidade do risco. Pô, e se o comprador não me pagar? Pô, e se acontecer alguma coisa durante esse período e a operação parar de dar o lucro que ela me dá porque ela não tá mais na minha mão? Uhum. Então é super comum que passe isso pela mente do vendedor no momento da venda. E nosso trabalho aqui na Visp, né, é conseguir dar para ele a maior segurança possível com relação a isso. Então vão ter cláusulas de pagamento, vão ter cláusulas de correção de valores, vão ter cláusulas também para tirar um pouco da responsabilidade do vendedor sobre a operação que ele está vendendo, até porque ele não está mais no volante do carro, né? Então a gente tenta fazer tudo da forma mais segura possível para o vendedor. Assim como também tem o risco do lado do comprador, né, cara? Que, putz, o cara tem o capital para poder fazer a aquisição da empresa. Então, pode acontecer também dele comprar achando que é A, quando ele entra na empresa ele vê que é B, que não era bem aquilo. Então, existem algumas seguranças também. O contrato ele não é unilateral, né? Ele sempre tem as duas partes, e o comprador ele também precisa estar muito bem resguardado assim na hora que ele for fazer a aquisição, para não tomar uma paulada, cara. Eu já fiz investimento assim no passado, antes de fundar a Visp, eu já investi em uma empreiteira no setor de telecom. Nem sei se eu já te contei isso alguma vez, cara. Não, ainda não, cara. A Mari, Lembra? a Mari lembra. Cara, eu já investi numa empreiteira no setor de telecomunicações, que tu olhava, nossa, lindo, maravilhoso. Pô, 40 pessoas, negócio rodando, com contrato ativo, funcionando. Depois que eu aprofundei mais sobre o negócio, só que eu já tinha investido, inexperiente, né, cara? Já tinha investido, putz, cara, só problema, funcionário desviando material, falha de processo na empresa, cara, ex-presidiário, a galera, assim, bem difícil de trabalhar, sabe? E aí acabou que essa empresa ela quebrou, afundou em dívida, muito desvio de material e tal, e acabou sendo um dinheiro que ele sumiu, evaporou, literalmente, um dinheiro jogado fora, queimou, não existe mais. Então, o investidor, o comprador, ele tá com o risco do capital dele também sumir. Então, precisa ter uma due diligence, como a Mari falou, bem aprofundada, para minimizar esses riscos, e o contrato também prever cláusulas que vão minimizar esses riscos pro lado dele, né, cara? Um ponto que é bem bacana de analisar nos contratos finais, cara, é que por o contrato ser longo, muitas vezes quando a gente tá tocando uma operação com um escritório diferente do outro lado que a gente ainda não teve contato, a gente vê cláusulas novas. Cara, cláusulas de pontos muito específicos que eu só consigo pensar, cara, já deu errado alguma vez na história desse advisor que tá fazendo o É contrato. aquela história, se tem placa, tem história. Exatamente. No M&A, se tem cláusula, tem história. Tem O que tu leva de uma operação para outra são cláusulas. Eu Acho sempre que falo os isso. nossos contratos, eles aumentam a cada M&A. Cada M&A aumenta Cada um tem alguma pouquinho uma particularidade que traz, né? Cara, eu acho que assim, Muito novo. no fim do dia, é esse o papel do advisor, vai? Porque conhecimento técnico, cláusula, existe, tá aí, tu pesquisa. Agora, a experiência de tu ter passado várias e várias vezes, por exemplo, esse ano a gente fechou quantos M&As aqui na Visp? Foram 23. 23 até agora, neste ano somente, 2025. A gente tá em setembro? Setembro. Setembro de 25. A gente fechou 23 M&As. Cara, desde 2018 fazendo M&A. Ou seja, aconteceu muita transação. Já deu
muito problema, assim como deram muitos negócios bons também. Então a gente aprende e fica melhor a cada dia. Eu acho que esse patrimônio que o advisor vai adquirindo, essa experiência, é o que acaba conduzindo melhor a negociação. E aí eu vejo muita gente tentando fazer uma transação de M&A sozinho, sem ter essa experiência, sem ter essa bagagem, acaba se ferrando depois ali na frente porque não previu ou não tinha o conhecimento necessário. E aí, cara, eu sempre trago o seguinte, uma coisa é tu conhecer o caminho, outra coisa é tu percorrer o caminho, e outra coisa é tu percorrer aquele caminho 50 vezes num ano. Exatamente. Né? Então tu vai pegando todas as manobras, os macetes, o porquê que dá certo uma negociação e porquê que não dá certo, aonde que a gente consegue apertar mais, onde que a gente não consegue apertar, senão o negócio vai morrer ali, e quantos negócios morrem por falta de experiência, cara. Por o cara ter um ego, às vezes, muito inflado, e aí não ter um advisor para conseguir conduzir aquilo ali da melhor forma, né? Então, eu acho que é aí que se paga. Então, queria trazer essa provocação também, assim, o que vocês enxergam que é crucial ou que mais dá problema na hora de fazer um processo de M&A e que vocês podem trazer para o pessoal para que eles consigam absorver isso e minimizar os problemas, as dores de cabeça que eles podem ter. Um ponto que eu acho muito importante e que, cara, em toda a minha experiência eu nunca vi estar 100% é na questão da due diligence. Ter um VDR já dentro da tua operação O que é um VDR, Rafa? um Explica para ele. Virtual Data Room, tá? É uma pasta online, pode ser no próprio sistema da tua empresa, onde tu vai começar a compilar alguns dados para tu já ter um pouco em mãos. Muitas vezes a gente sabe que o empresário de pequena e média empresa, ele vai tocando como dá. Ele vai fazendo a contabilidade no Excel, ele vai organizando o que dá dentro de casa, não separa a documentação, deixa uma dívida para cá, passa um passivo para lá. E no momento de uma auditoria, tudo vai ser revisitado. E se tu não tem aquilo em mãos, o prazo de auditoria começa a ficar desgastante. E eu sempre falo para os nossos clientes que é o momento mais doloroso da operação. Ou seja, tu, no momento lá que, vamos começar o processo de due diligence, existe um prazo definido para fazer due diligence. Existe. Não é... É negociado esse prazo, 30, 60, 90 dias, 6 meses, depende muito do Na tamanho da proposta, operação. né? No NBO, que a gente E- comentou anteriormente, já é definido, então, um prazo, né? Na grande maioria, 60, 90 dias, a depender do tamanho da empresa, mas não foge muito disso. E muitas vezes o comprador vai te solicitar, por exemplo, os KPIs do teu negócio, e tu não vai ter em mãos. Ele vai te pedir as certidões negativas, e tu não vai ter isso em mãos, aí tu vai ter que acionar o teu contador para solicitar. Teu mapa de rede, a gente vê muito nas operações de telecom e o pessoal não tem o NOC. Então, tu ter isso organizado te economiza tempo e te desgasta menos. Porque é muito difícil tu colocar 100% da tua força da operação para coletar documentos, para alguém analisar, apontar o dedo nesses documentos, né, dizer que tem coisas erradas e aí tu já vai te desgastando em todo esse processo. Então, na maioria das vezes a operação morre aí. Ela morre no meio da auditoria, porque ou o vendedor cansa ou o comprador encontra o que ele não quer. Uhum. Então, tem esse grande risco do negócio cair ali. E Boa. outro risco também é ocorrer a diminuição do valor, né, de venda da empresa. A gente passou recentemente até por uma operação, era do setor de telecom, e eles não tinham documentação de rede, né? Quem é do setor de telecom sabe que é extremamente importante para te tocar a tua empresa. Mas ocorre muito do eu empresa. Eu tenho as informações todas na minha cabeça e eu acho que eu não penso em vender, mas bateu na minha porta um comprador, ele quer me comprar, se eu funcionei até aqui dessa maneira, ele pode me comprar dessa maneira que ele vai conseguir tocar dessa maneira. Mas não é assim que funciona, né? Tudo precisa estar documentado, porque é uma pessoa que não conhece da tua empresa que vai estar assumindo. E se ela não tem mais as informações que estão na tua cabeça hoje, da onde que ela vai tirar se não estiver documentado? Boa, Né? legal, assim, então, imagina o cara, ele fabrica sapatos, vamos fazer um paralelo ali, tem uma empresa que é uma fábrica de sapatos, só que tem um detalhe, quem construiu a máquina que fabrica os sapatos foi o dono mesmo, ele não comprou da Alemanha uma máquina pronta, com manual, tudo bonitinho, ele foi lá e começou a montar a própria máquina e construiu uma máquina gigante, e agora ele quer vender esse negócio. Só que a máquina tá toda na cabeça dele, todo o esquema elétrico, toda a parte mecânica dessa máquina tá com ele esse conhecimento. E ele acha que não, mas a minha empresa está funcionando,
logo vou passar tudo assim. Sim, cara, mas e a pessoa que assumir, como é que ela vai dar manutenção nessa máquina? Como é que ela vai fazer com que essa máquina ela consiga produzir mais, se ele não sabe esquema elétrico, não sabe como é que funciona, não sabe nada? Então, acho que o que a Mari está trazendo aqui é que parte do processo de organizar a empresa para vender é documentar tudo isso para que outra pessoa consiga assumir esse negócio sem tu precisar estar ali. Tira da tua cabeça tudo aquilo, coloca no papel, ó, tá aqui o carro entregue com a chave reserva, o manual de instruções do veículo, as revisões. Mas um ponto, até para conseguir contornar isso, cara, e te trazendo agora até como advisor, né, fazendo o papel aqui, é a questão da integração, tá? Quando existe esse grande problema, que é o eu empresa que a Marielle trouxe, a gente tenta fazer um prazo de integração maior. Então a gente coloca uma obrigação ali de 6 meses, por exemplo, 1 ano, para que o vendedor fique na operação e transmita tudo que ele consiga para o comprador, sabe? Olha aí, ó, o negócio já ia morrer aí, cara. Viu? O negócio já ia morrer ali, ó. É isso que acontece, assim, porque tem muito entrave no processo de M&A. Muito entrave. Tem muito mais motivos para te não vender ou para o comprador não comprar do que para de fato acontecer aquilo, né? Então, Exatamente. quando a gente entra nesse tipo de embate, não, então eu não vou comprar se tu não tem documentação. Não, eu não vou fazer documentação só para te vender. Deu, morreu a negociação. Já foi mais um empresário que não conseguiu vender o negócio, gerar liquidez, botar dinheiro no bolso. O comprador também não conseguiu crescer o que ele gostaria. Então, eu acho que tem esse negócio o outro lado da mesa, né? E acho que o advisor meio que traz os dois assim pro mesmo lado e não, cara, vamos tentar convergir aqui para resolver esse problema. E aí existem cláusulas, existem técnicas para isso, né? Exatamente. É um ponto importante, cara. O vendedor, ele sempre pensa que a operação tá rodando do jeito que tá, e para ele tá bom, ele tira o lucro dele, então se ele quiser comprar é dessa forma. Não vai fazer melhorias, vamos dizer assim, porque na visão dele é uma melhoria. Mas na verdade não é uma melhoria, é uma documentação. Tu tá mostrando o esqueleto do negócio, tá mostrando como o negócio é, e não como o negócio tá na tua cabeça. Então é muito importante trazer essa visão desde o início pro vendedor, sabe? É natural que tenham entraves em toda operação, o advisor ele tá ali para tirar essas pedrinhas e deixar o pessoal percorrer o caminho junto com ele para conseguir ter liquidez no final do negócio. Até uma questão de ego também, né? Geralmente é algum concorrente que tá querendo comprar, então existe aquele ego, mas tu tá falando mal da minha empresa porque eu não tenho esse documento, mas eu até agora andei com ela, cheguei até onde eu cheguei sem ter esse documento, tá dizendo que minha empresa não é boa porque não tem? Então, um advisor ele é extremamente importante, né, para fazer esse meio de campo, deixar todo mundo do mesmo lado, a paz instaurada na negociação. Sabe, Mari, que eu acho, assim, na minha visão, tá? O ego pode ter um monte de questões técnicas, tá? Contratuais, a empresa pode estar desorganizada, mas todos esses pontos eles são superados numa negociação se o vendedor e o comprador eles estão assim com o coração aberto, estão com o ego controlado para conseguir evoluir aquele negócio. Agora, se o ego de ambos estão lá em cima para poder entrar numa negociação de M&A, cara, nem entra. Nem entra porque tu vai perder teu tempo, tu vai tomar tempo dos advisors, vai tomar tempo do comprador ou do vendedor, porque a negociação não vai sair. A negociação não vai sair. Se tu entra já com o ego inflado numa transação de M&A, cara, a tendência é que tu saia dela frustrado, perdeu energia, tempo que tu podia estar botando no teu negócio e, sabe, só frustrou todo mundo. Então, eu acho que esse ponto que tu tocou é o maior problema das transações de M&A. É o ego. Vai criando uma casca no vendedor, né, cara? Porque ele passa 1, 2, 3 vezes, não baixa o ego, por exemplo, numa venda. Na 4ª vez ele já tá desgastado, ele já não quer entrar. E aí ele deixa o negócio, o que a gente vê muito, né, acabar sangrando o negócio até que desande e ele encerre a operação, né? Uhum. E isso pura e claramente porque lá no início ele não teve uma assessoria boa o suficiente para conseguir reduzir isso, né? Colocar um coração ensinável nele para passar a operação de ponto a ponto e conseguir finalizar o negócio. Agora, trazendo um outro ponto, assim, ó, na visão de vocês, imagina que chegou lá no final, nos finalmente, o cara começa a fazer conta em cima de quanto vai sobrar no bolso dele. E eu já vi muito negócio morrer nessa etapa, né? Porque ele não se preparou, ele não criou o VDR. Não criou o VDR para ter a documentação ali. E aí, nesse processo de levantar essa documentação, o advisor já começa a apontar muita coisa para ajustar, né? E uma das coisas que eu vejo que mata muita transação de M&A é a carga tributária envolvida no momento da venda.
O cara, ele abriu a empresa lá atrás, nunca mais olhou para a questão de ativo imobilizado, ativo intangível, vê a contabilidade como uma empresa terceira, que é funcionária da Receita, né? E ele não se preocupou com isso, não se preocupou em aumentar capital social, aumentar ativo, aumentar... Até porque o contador também nunca falou para ele isso, que isso era necessário, né? O que vocês enxergam que dá para fazer para começar a se planejar antes, para que ele não tenha não tome um susto lá na hora da venda, né? Porque é um imposto altíssimo que tu paga quando tu vai vender o teu negócio, que é a diferença entre o valor inicial que ele investiu, ou seja, o valor que está lá no capital social dele, 100 mil, 30 mil, 120 mil, e o valor, às vezes, que ele vai vender por 30 milhões, 50 milhões, 100 milhões. Então, essa diferença entre o valor inicial aportado e o valor de venda vai ser o ganho de capital que ele teve. Em cima desse ganho de capital, vai ser calculado o imposto de renda na pessoa física dele. Então, para eu começar a pensar a partir de agora já, pô, quero vender a Visp. Tá? A Visp ela vai fazer um M&A, vai ser vendida em 2030, ou seja, eu tenho aí uns 5 anos para me organizar. O que é interessante eu começar a fazer para poder chegar lá mais preparadinho para fazer um M&A? É interessante isso. Semana passada entrei numa reunião com um cliente nosso, que a gente começou lá atrás, uns 2, 3 anos atrás. Nós levamos eles para uma negociação e, na época, eles já valiam ali em torno de 100 milhões e o capital social deles estava 100 mil. Ou seja, eles pagariam 22,5% sobre 99 mil. 99, não, qual o valuation? Vamos lá. Tava uma média de quase 100 milhões. Quase 100 milhões de valuation. 95 ali. E 100 mil de capital 100 mil de social, capital. ou seja, 99 milhões e 900 mil de ganho de capital. Vezes 22,5%. 99 milhões vezes 0,22 vai dar 21 milhões de impostos. Quase 22 milhões. 21,9. E é bem isso que tu falou, né, cara? Isso acaba bloqueando a operação. Não vou fazer a venda do meu negócio se for para pagar 21 milhões de reais de imposto. E não pensar que pode se preparar para conseguir minimizar o impacto. Não é que o cara vai estar fazendo alguma coisa errada, né? O pessoal pode pensar, mas então eles estão querendo que, sonegue imposto ou que eu faça coisas erradas. Não, é o contrário disso. É estratégia. É estratégia, tu já deveria estar te organizando e planejando para chegar lá com capital social maior ou com ativo mobilizado maior para poder justificar essa diferença, né? E a gente trabalha muito no setor de telecom, né, cara? E a gente vê que é super comum não ter esse ativo mobilizado destacado na contabilidade. E a gente vê que na hora do M&A, isso impacta demais para conseguir minimizar o impacto que tu vai ter na esfera tributária. Uhum. Então, em resumo, galera, é o seguinte, ó. Aqui a gente está dando o ouro, tá? Isso é creme de la creme das informações para te poder estruturar e não acabar perdendo milhões, tá? Só por chegar até aqui o podcast já valeu o tempo, cara, porque a cada 100 mil reais que ele aumenta de capital social, ele está economizando 22 mil reais de imposto. E todo mundo tem 100 mil reais ali no balanço para poder integralizar, de lucros acumulados para poder integralizar, para poder aumentar esse capital social. É muito difícil uma empresa que já está estruturada, que está pensando no M&A, está pensando em equity, em crescimento, não ter lucros a distribuir para ele conseguir ir aumentando isso. Então, só por estar aqui escutando, o cara já vai conseguir economizar milhões, porque em algum momento ele vai receber uma proposta, ele vai vender, e aí ele vai lembrar da Visp, aquele podcast que estava o Rafael, a Mari, o Pablo, eles falaram que isso ia acontecer. Então, acho bacana, fico feliz quando a gente consegue trazer esse tipo de informação para a galera já começar a se organizar. Então, acho que um caso prático, já aí uma ação prática, já escreve mensagem aí pro teu contador, vai lá, seguinte... Final do ano tá chegando. Final do ano tá chegando, quero ver o que a empresa tem de lucros a distribuir e eu quero aumentar o meu capital social. A cada 100 mil reais de aumento no meu capital social é 22 mil, 22,5 mais ou menos, a menos de imposto que eu vou pagar na hora da venda. Show? Além disso, que mais que a gente consegue dar de dicas aí pro pessoal se preparar, se organizar? Cara, eu sou eu gosto muito da questão da due diligence, né? A gente vê diariamente o pessoal não tendo a documentação, então já começa a levantar, começa a dar uma analisada de como é que estão as tuas certidões negativas, se a tua certidão pessoa física também tá tudo certo.
Estrutura onde está a tua documentação, onde é que tu tem contrato com os fornecedores, tu tem contrato com os clientes, tu tem essa obrigação de tu estar dentro do teu negócio. Começa a pensar dessa forma. Te vê que no Brasil é muito difícil passar essa mentalidade de que é melhor tu vender a empresa quando ela tá na alta do que tu ter que vender ela quando ela tá na baixa. Então, começa a pensar dessa forma, começa a já organizar como se tu fosse fazer a venda. Não necessariamente que tu vai fazer, mas se a oportunidade bate na tua porta, tua casa está arrumada, pelo menos. E pensando em um negócio escalável, né? Ninguém quer ficar trabalhando 24 horas por dia. Então, o empresário brasileiro, ele tem muito essa cultura. Ele acha que tudo precisa ficar abaixo do guarda-chuva dele, ele tem que dar amém para tudo, ele tem que saber de tudo, estar envolvido em todos os processos, né? E é muito pelo contrário. Quanto mais tu conseguir profissionalizar o teu negócio, que ele dependa menos de ti, mais preparado ele vai estar para uma venda. Fazer uma interrupção aqui no meio desse vídeo, se você assistiu até o momento, você já está entendendo a importância aí de organizar o seu negócio para vender. E a Visp, ela trabalha em 3 pilares: crescimento, margem e risco. Se você está querendo expandir mais, crescer mais o seu negócio, ou se você está querendo gerar mais margens financeiras, mais lucro, mais dinheiro no bolso no final do dia, ou você quer preparar a sua empresa mexendo no pilar de risco, ou seja, fazendo uma auditoria interna antes de ir ao mercado, a Visp consegue te apoiar. Então, em algum lugar dessa tela vai ter um QR Code, ou se não, chama a Visp no Instagram, que a gente vai te atender e vai montar uma proposta especial para ti. Bom, gente, seguinte, tem algumas perguntas aqui, algumas perguntas prontas já, que eu separei, que eu quero fazer para vocês, e ver o que sai de resposta aí, tá? Bom, e a primeira pergunta aqui é: qual é o momento certo e se existe um momento certo para eu conseguir vender a minha empresa? Cara, depende, tá? Porque depende muito do momento em que o vendedor e o comprador se encontram, né? A gente vê que no mercado hoje existem 2 tipos de início de venda, que é a ativo e reativo. A ativa é quando tu chega num momento de venda que tu já tá considerando isso, tu já quer buscar um comprador e tu vai a mercado. Prepara tua documentação, prepara os teus números e vai a mercado para ver como ele responde e se tu consegue alguns compradores interessados em começar a negociação. A reativa é quando o comprador te busca. Então, tu pode não estar num momento de venda, mas tu vê uma grande oportunidade. Então, eu acho que o ponto que liga tudo isso é a questão da análise da oportunidade. Porque também são anos de negócio, anos de vida que tu depositou na tua operação e que ela vai ter que ser recompensada. E não vai ser com uma proposta pífia, por exemplo, né? Então a gente vê que às vezes no reativo, quando vem o comprador conversar com o nosso cliente, a gente vê que é uma proposta às vezes muito baixa, até porque é natural que o comprador tente comprar por um valor maior e o vendedor comprar por um valor menor e o vendedor tente vender por um valor maior. E o comprador também está buscando outras empresas, né? Ele não Exatamente. está só negociando contigo, ele está negociando contigo, talvez com o teu concorrente, então ele tende a dar uma espremida maior, né? Exatamente. Então, respondendo se existe esse momento, eu acho que não existe um momento ideal, mas todo momento é ideal para receber uma oportunidade. Ou seja, o cara tem que estar preparado. Tem que estar preparado para receber uma proposta. E preparado também para que, se a proposta for boa, começar o processo e conseguir fazer a venda para aproveitar essa janela de oportunidade. Cara, e aí tu imagina tu receber uma proposta boa e não poder aproveitar porque tu não te organizou. Por exemplo, essa questão tributária que a gente estava comentando é uma. Ou, pô, legal, o preço é muito bom, mas os meus processos não estão estruturados para eu conseguir passar o bastão. A minha questão tributária não está em dia, trabalhista não está em dia, rede, maquinário, enfim, toda operação ela não está preparada para funcionar na mão de outro, né? Um exemplo muito, muito fácil da gente visualizar isso é quando um pequeno empresário ele não tem o contas a pagar e o contas a receber estruturado. Ou tá numa planilha lá. Tá numa planilha, tá num papel. E para ele sempre funcionou isso. E aí o comprador vai pedir, vai analisar, vai colocar milhões de objeções em cima disso e mesmo assim aceita partir para a hora da compra. Mas tu também não tem o teu ativo mobilizado declarado, tu também não tem um capital social mais elevado e aí tu recua no momento da venda porque tu precisa primeiro organizar isso. Uhum. E aí tu já vê que é um problema, tu vai ter que pagar para fazer todos esses pontos e decide não vender mais. Uhum. Tua operação vai crescendo, começa a decair. Tu começa a ficar um pouco mais velho, não consegue colocar mais toda a energia no teu negócio, o negócio começa a diminuir, tu vende por um valor menor do que tu recebeu na proposta anterior. E, cara, um paralelo que eu gosto de fazer também é no mercado de ações, por exemplo. Porque, geralmente, as pessoas têm aquilo na cabeça de que, pô, se ele vendeu porque ele estava quebrando.
né? Pô, o cara tava mal e teve até que vender, coitado, né? Na verdade, não é isso, cara. Pô, se ele vendeu, é porque ele conseguiu ter alguém interessado em investir na empresa dele, em adquirir aquele ativo, e ele vendeu um negócio que botou muito dinheiro no bolso e tá muito bem, obrigado, né? Geralmente é isso. É o oposto do que as pessoas pensam. As pessoas pensam que vendeu é porque tá quebrado. E ninguém compra um negócio quebrado. Na verdade, até tem, em situações bem específicas, que não vale a pena aprofundar aqui, que existem fundos que fazem esse tipo de investimento. Mas, em linhas gerais, os investidores eles compram empresas que são prósperas, empresas que têm potencial de crescimento, que geram margens financeiras saudáveis e que têm um risco operacional baixo, que vai continuar funcionando na mão dele. Então, quando a gente traz por essa lógica, a gente começa a quebrar essas objeções de não, cara, o cara não vendeu porque ele estava quebrando, ele vendeu porque ele construiu um negócio muito bacana, muito valioso. Sucesso, né, cara? Eu considero o momento mais glorioso da vida do empresário, o momento que ele consegue vender. Ele ficou 10, 15 anos dedicado a um negócio e veio um terceiro, se interessou, pagou o que valia e ele saiu ainda para curtir a vida, tirar Sim, férias com a exato, família. exato. Eu gosto muito de um exemplo de uma operação que eu passei alguns anos atrás, que nasceu com um empreendedor há quase 60 anos atrás. Então ele já era um senhor de idade elevada, já tinha família grande, era para planejamento sucessório. Uhum. Então ele ia fazer a sucessão dele em vida, vendendo a empresa e passando todo o valor recebido para os herdeiros. Uhum. E é muito bacana ver esse momento específico, porque o senhor já estava com seus 80 e poucos anos, e ele falava muitas vezes na reunião pra gente, cara, olha só o que eu construí do zero, eu tinha uma bicicleta e 5 mil reais. E hoje a gente tá fazendo a operação de 240 milhões de reais aqui pros meus filhos, pros meus netos ficarem bem. A gente fala, olha, cara, não é o melhor momento? Ele, cara, é o melhor momento que podia acontecer comigo, é isso. Que legal, né? Então, cara, é um sucesso, sabe? E tu tem que tem que conseguir olhar dessa forma. Uhum. Cara, sabe que no Japão acontece muita transação de M&A, justamente por conta dos empreendedores lá, eles esperam ficar muito velhos, né? Já passou a idade de empreender, já não tá com a mesma energia, e aí o que resta para eles ou é fazer uma sucessão ou a venda, né? Então toda empresa, ou a gente sempre fala, toda empresa ou ela vai quebrar, ou ela vai ficar de sucessão para os filhos, ou ela vai ser vendida, né? Então quando a gente consegue chegar nesse momento, eu concordo com a Mari, é um momento glorioso. E tem também uma mística no mercado que assim, quem tá certo, né? O comprador ou o cara que tá vendendo? O que eu enxergo, cara? Que é que nem ações, vai. Quando tu enxerga lá os gráficos, pô, vou comprar uma ação do Itaú, uma ação da Petrobras. Cara, se existe uma transação naquele momento, tem alguém querendo vender e tem alguém querendo comprar. Concorda que o vendedor, na maioria dos casos, ele acha que ele tá fazendo um bom negócio? Ele está vendendo, talvez ele comprou quando estava lá embaixo, a ação já valorizou um monte e ele vendeu no momento certo para ele. E o comprador também está fazendo um bom negócio, porque talvez está no momento de baixa em relação ao comprador e ele sabe que aquilo ali tende a subir. Então eu acho legal que o mercado de M&A ele tem essas dualidades, né? Tu tem o cara que está fazendo um bom negócio comprando e o cara que também está fazendo um ótimo negócio vendendo. Os dois estão ganhando e está tudo certo. Então, dependendo da estratégia de cada um naquele momento de vida dele e de como ele está posicionado em relação ao mercado, a melhor decisão é a venda, ou a melhor decisão é a compra, ou a melhor decisão pode até ser fazer uma fusão, se juntar com um concorrente, criar uma estrutura maior, mais robusta, com menos custos e despesas, para ganhar mais mercado, crescer mais e aí sim juntos fazer a venda. Então, cara, eu acho muito legal assim, essa infinidade de possibilidades que tem no mundo de M&A. Um ponto que a gente vê bastante é, por exemplo, aproveitarem as sinergias do segundo e terceira maior operação. A segunda e a terceira se juntam e viram a primeira. Passam a primeira, economizam em sinergia, economizam em ganho de força de trabalho, comercial, juntam todas as operações e começam a tracionar ainda mais. A gente tem inúmeras operações Brasil afora em que foi realizado exatamente isso e deu super certo. E algumas deram errado também. Faz parte do negócio, né? Faz parte, a galera só fala a parte boa, né? Ela parte boa, né? A parte ruim ninguém quer falar, né, cara? Pô, investir no Tigrinho, ganhei dinheiro pra caramba. Mas quanto tu perdeu também, né, cara? Bom, outra pergunta que eu tenho aqui. Quanto custa fazer uma transação de M&A? E aqui, vamos lá. Transação de M&A, agora a gente já está entendendo que é bastante ampla, né? Eu posso estar fazendo o M&A no lado comprador, quero comprar uma outra empresa.
Eu faturo 300 mil, quero comprar um cara de 100 mil. Eu faturo 5 milhões por mês, eu quero comprar o cara que fatura 500 mil por mês para poder crescer. Se eu tenho 5 milhões, o cara fatura 5, eu cresço 10% assim. Então, o M&A ele é uma estratégia de crescimento também. Eu posso crescer de forma orgânica ou inorgânica, comprando base, comprando meus concorrentes. Nessa ótica de que eu posso fazer um M&A do lado do comprador, o M&A do lado do vendedor, ou um M&A até fazendo uma fusão com uma outra empresa, como é que são os custos envolvidos nisso? É muito difícil para um pequeno e médio arcar? Como é que funciona? Só para o pessoal entender. Cara, um ponto importante é a questão da documentação, tá? Eu bato muito nessa tecla e é algo que tu vai acabar gastando para conseguir elaborar com a questão do contador, conseguir certidão de inteiro teor na junta comercial, por exemplo. Se tu não tem os teus últimos atos societários salvos no teu VDR, tu vai ter que pagar para isso também. E existe a questão tributária e de comissionamento do advisor que vai estar junto contigo. Muito importante. Comissão do advisor. Isso é bem importante porque muitas vezes existe esse ego de pensar que tu consegue fazer a operação sozinho e, cara, tu até consegue, né? Sob pena de conseguir receber muito menos do que tu receberia, né? Por ter alguém te auxiliando, alguém tá ali contigo e até possibilidade de tracionar tanto o negócio que o negócio saia que talvez sozinho não sairia. Uma frase que eu ouvi recentemente que eu achei bacana é que tu compra um imóvel, por exemplo, por 2 milhões e te cobram 5 mil para pintar o imóvel e tu acha caro. E aí tu não pinta e dá um monte de problema depois. Cara, sairia barato. E é exatamente isso que a gente tá ali para fazer. Conseguir organizar tudo para dar certo no final. Cara, você conhece a Abílio Diniz, né? Um grande empreendedor. Eu vi uma matéria dele falando enfatizando assim, que o maior arrependimento dele foi não ter tido uma atenção em relação ao contrato que ele fez. Então ele perdeu muito valor ali, obviamente, nessa transação, por não ter um advisor ou não ter revisado de forma profunda o contrato. Então, se tu não tem alguém ali do teu lado que entende dessa disciplina, cara, tu tá à mercê do comprador que provavelmente tem muito mais experiência que tu. E ele vai ter o advogado do lado dele para apoiar, ele talvez vá ter um advisor também para fazer essa intermediação. E a tendência é que o elo mais fraco, ali que é o vendedor que não tem esse apoio, acabe sendo prejudicado, né, cara? Então, a gente tem exemplos públicos aí de grandes empreendedores que acabaram se ferrando um pouquinho por causa disso. E aí pesa muito a experiência em operações, né, cara? Porque quanto mais experiência tiver o advisor ou o advogado que tá junto contigo para conseguir organizar a parte contratual, por exemplo, no final da operação e dar certo, quer dizer que ele conseguiu olhar lá na frente. Então ele conseguiu contingenciar inúmeros problemas no contrato que tu poderia vir a sofrer depois. Então é muito importante ter essa assessoria, né? A gente sempre traz os exemplos na questão da due diligence, na questão do contrato, até para o nosso cliente, para conseguir provocar ele um pouco. Cara, o que tu faria nessa situação, então? Só para te dar um exemplo. Aí ele pensa e dá uma resposta que a gente já espera. Algo simples, e a gente sabe que é muito mais problema do que aquilo, de fato, né? Boa. A gente tem mais de um cliente, né, que chega na gente, ele já fez alguma transação de M&A, já comprou alguma operação sozinho, e no primeiro momento ele não dá valor, né, para o nosso trabalho, ele acha que vai ser realmente só uma despesa. E aí depois que a gente concretiza uma negociação, o que a gente ouve de elogios no sentido de entendi, não vou mais comprar sozinho, realmente faz toda a diferença, né, então Tem clientes aqui que a gente já fez esse processo, botou dinheiro no bolso dele, ele voltou, abriu uma outra empresa no mesmo segmento, contratou a Visp de novo para fazer o mesmo processo. Então, A gente tem recentemente uma que a gente estava pelo vendedor, fizemos toda a intermediação, a operação saiu com bastante dedo da Visp ali pra gente conseguir fazer o negócio dar certo, e o comprador depois entrou em contato com a gente dizendo que o plano dele é vender depois e quer que a gente vá fazer a assessoria para ele. Então tu vê que a gente não estava nem do mesmo lado, mas o empenho da Visp em conseguir organizar o negócio e tracionar deu tão certo que até o outro lado quis que a gente assessorasse ele futuramente. boa. Cara, isso é reflexo, óbvio, do que a gente vem construindo, né, ao longo do tempo, da nossa forma de pensar, de trabalhar com seriedade, ética. Eu acho que isso acaba refletindo. Mas, gente, em relação vamos lá, o cara que quer crescer através de M&A, vamos focar um pouco mais agora no comprador. O cara quer expandir, quer crescer,
e ele quer adquirir empresas. Como que funciona o processo de aquisição de empresas? Eu, por exemplo, tenho uma empresa que fatura 1 milhão por mês. Eu consigo adquirir um outro negócio? Quais as formas que isso pode acontecer? O que eu tenho que tomar cuidado? Dê um pouquinho de visão em relação a isso. Cara, o comprador ele tem certos pontos que devem ser analisados no momento inicial à aquisição, tá? Se faz sentido, onde que ele quer e por que ele quer, tá? Porque existem alguns tipos de aquisição diferentes das outras. Se a gente vai fazer uma aquisição horizontal, a gente vai fazer uma aquisição vertical. A gente vai tentar preencher toda a cadeia da nossa operação para reduzir custos, ter sinergias com outras operações. Ou a gente está comprando para crescimento horizontal, né? Comprar um setor que não é relacionado ao meu para expandir meu portfólio empresarial. Ou eu estou fazendo uma aquisição para crescimento de fato. Quero encher minha base. Eu quero comprar o cara que tem por exemplo, mais 10 mil assinantes, porque eu preciso desses 10 mil assinantes naquela região e de forma orgânica eu não vou conseguir fazer. Então é primeiro entender esse motivo. Uma coisa que eu gosto muito é fazer um plano de aquisição, é entender nos próximos 2, 3 anos quanto que ele quer crescer com relação a aquisições. Eu quero fazer uma aquisição por ano. Tá, então tu não quer crescer tanto com relação às aquisições. Ou tu quer fazer várias aquisições simultâneas, tu quer chegar no número X de assinantes em tal período. É organizar dentro de casa para partir para fora de casa já direcionado, né? Não como metralhadora, mas como sniper. Sim. É o que eu noto que o pessoal ainda não utiliza o M&A como estratégia de crescimento. Eu noto que o M&A ele acontece de forma... tem um Rafael, tem uma Marielle que chegam lá, apresentam a oportunidade e fazem a coisa acontecer. Mas que, cara, o empreendedor ele está perdendo muito potencial de crescimento por não saber utilizar o M&A como uma ferramenta de crescimento. Ele não saber que ele pode fazer isso de forma intencional. Ou seja, os próximos 5 anos eu vou crescer 500%. Pô, legal. Quantos por cento disso vai ser orgânico e quantos por cento vai ser inorgânico? Tu consegue planejar isso. Da mesma forma como tu tem metas comerciais, tem meta para, eu vou fazer tanto de demanda no marketing, vou converter tanto no comercial. Funil. Cara, funil mesmo, funil comercial. Tu consegue fazer funil de M&A. Então, se eu tenho uma estratégia para crescer 1 milhão de receita recorrente nos próximos 3 anos, eu posso dividir esse 1 milhão, 300 mil sendo inorgânico, 700 mil ser orgânico, por exemplo. E aí eu construí uma estratégia para cada tipo de crescimento, né? Então, essa ferramenta, ela pode ser utilizada também para o cara que quer expandir, quer crescer, não só de forma, aconteceu, né? Eu sofri um M&A. O reativo. O reativo. Alguém fez esse trabalho dentro de casa e foi atrás de ti. Então, tu acaba reagindo àquilo, vende ou não vende. Não vendi, perdi a oportunidade, paciência, vamos para a próxima. Mas isso vem muito de encontro, né, com o Brasil em si, a cultura brasileira, né? O M&A, ele é novo aqui. Ele é muito conhecido nos Estados Unidos, lá. Isso é comum. As empresas, elas já nascem com o objetivo de serem vendidas no futuro. E aqui a gente está justamente na fase ainda da educação. Então, a gente nota que a grande maioria dos nossos clientes, a gente traz essa visão para eles, a gente educa eles para que eles consigam comprar e aí ter um planejamento para crescer até X, né, assinantes, por exemplo, e depois fazer uma venda. Cara, eu vejo a galera metendo pau no Flávio Augusto quando ele pega e larga assim, tudo que eu construo é para vender no futuro. Daí vem os caras se doendo, mas como assim? Tu já constrói uma empresa pensando na venda dela? Nossa, que coisa... Cara, isso é lógico, na verdade. A melhor mentalidade que o empresário pode ter é essa. Porque ou a empresa, de novo, ela vai quebrar, vai ficar de sucessão ou ela vai ser vendida. Cara, quebrar ninguém quer, sucessão dificilmente vai acontecer. A maioria das empresas são empresas familiares, mas geralmente o filho, ele não está preparado. Tu vai ter que construir bastante longo prazo para que ele assuma a operação. Então a venda, tu consegue antecipar tempo de vida, porque tu está vendendo o lucro futuro do teu negócio, só que tu não precisa esperar todo esse tempo para receber o dinheiro. Tu pode vender agora, antecipa todo esse lucro, agora tu tem, além do dinheiro no bolso, 5 anos ainda de vida pela frente para poder investir em outras coisas, abrir outros negócios. Então, a maneira mais fácil, né, de chegar no bilhão é através de equity. Tem como chegar no bilhão através de dividendo? Cara, tem, mas tu vai levar 90 anos para que isso aconteça. Entendeu? Então, só que tu consegue chegar no bilhão através do equity antecipando o tempo. Então, tu vai antecipando o tempo. Em 20 anos, talvez tu consiga construir um negócio bilionário
o que tu levaria uma vida inteira, para chegar nesse dígito, né? Então, essa mágica, ela só acontece com equity. Só acontece com equity, não tem outra forma de fazer. E eu acho que essa mentalidade é importante para a galera começar a entender isso. E aí, para a gente ir se encaminhando aqui para o final desse podcast, quais dicas que vocês querem deixar aí, qual frase, o que vocês querem deixar na cabeça das pessoas que estão nos escutando aí? Acho que a principal de todas é: construa uma empresa para ser vendida no futuro. Para mim, o objetivo geral aqui, né, do nosso podcast é trazer essa mentalidade, trazer isso para o empresário, para que ele já nasça se preparando para vender no futuro. E aí, como tu falou, investir em outros negócios, ou não quero mais trabalhar, agora já tô com meus milhões aqui na conta, quero curtir com a família. Então é isso, o meu recado aqui é esse: construir para vender. Cara, eu acho que um ponto importante que se o empresário conseguir sair daqui com sair do podcast pensando sobre não perder uma oportunidade por medo de sentir o mercado, é muito importante, tá? Ele não olhar a oportunidade passando em frente à porta dele, ele perder essa janela de tempo por ter medo de ver como o mercado vai reagir a ele ou pensar que não é o momento certo. Cara, analisa a oportunidade, vê se faz sentido e fazendo, procura a Visp, que a Visp vai te auxiliar nisso. Boa, legal. E aí a gente quebra mais uma vez essa questão do, cara, quebrar, vou construir empresa para vender. A gente tem aqui o Bill Gates, Elon Musk e Steve Jobs, né? O Bill Gates acho que deve ter menos de 2% da Microsoft. O Elon Musk não sei quanto tem das empresas, mas também é uma fração do que eles tinham quando fundaram. Então, esses empreendedores, eles foram vendendo participação ao longo da vida deles. Eles não são os homens mais ricos do mundo à toa, né? Eles construíram equity, ficaram ricos, multibilionários através do equity e foram liquidando esse equity ao longo do tempo e gerando essa liquidez. Então, até os homens mais ricos do mundo construíram empresas para que elas pudessem ser vendidas também. E eu não vou fazer isso, né? Então, acho que fica um pouquinho dessa mensagem aí. E esse foi mais um episódio, então, do Equity Talks. Um prazer ter aqui comigo Marielle e Rafael para trazer um pouco mais sobre essas informações. E se você ainda não... E aí, se inscreve no YouTube também, compartilha com aquele amigo empresário que precisa ter acesso a esse tipo de informação e me segue no Instagram, que é @PabloRConstantino. Mari com 2 As, Brolo. C. Rafael C. C. Rafael C. Ah, não tem cocolíquio? Não, deixei só abreviado porque já é difícil escrever comigo, né, cara? Então é isso, gente. Até mais. Um abraço. Não esquece de compartilhar com aquele amigo empresário que precisa ouvir esse tipo de conteúdo. Até logo.